Olá, graça e paz seja com todos, espero que todos estejam muito bem. Nós estamos aqui no canal Cristo é o Caminho para estar fazendo um estudo sobre a ceia ágape, ou a festividade ágape, né? Ceia do amor, tem vários nomes, mas todos se resumem em uma só coisa. Então nós estamos aqui, nós vamos estar falando um pouco sobre isso para que a gente possa despertar um pouco mais para atentar às necessidades das pessoas. Sim. E aqui está eu, que sou o pastor Marcos, né? Temos aqui o Tiago com a gente. Exatamente, graça e paz, irmãos. Hoje vamos compartilhar, semear um pouco a palavra de Deus no seu coração. Desde já pedimos para que você se prepare, arruma um ambiente, porque Deus gosta, o Espírito Santo gosta de lugar organizado. Se está uma bagunça próxima a você, tira as bagunças, tira a sujeira, a distração. Se tem barulho, já tira o barulho. Se tem um WhatsApp, silencia o WhatsApp. Preste atenção somente naquilo que o Senhor tem a falar contigo. Hoje nós vamos comentar a respeito da ceia ágape, como o pastor mencionou. E a ceia ágape, ela fala sobre a verdadeira essência da ceia do Senhor. Porque sabemos que normalmente, às vezes até diariamente, mas mensalmente em sua maioria, nas igrejas a gente comemora a ceia do Senhor, a gente ceia ao Senhor. Mas muitas vezes fazemos a ceia de forma simplória, sem a tal relevância que o Senhor queria que nós praticássemos desde o princípio. E hoje vamos falar sobre isso, né, irmã? Isso. Aqui está hoje com a gente dando esse prazer, né, para dar a crescer mais, né, um lado feminino, né, que o lado feminino sempre tem é mais sensível, né. Então nós temos aqui a pastora Milza, minha tia, está aqui para poder fazer com que eu possa ficar melhor, que você possa aprender mais ainda. Não? Amém, pastor. A paz do Senhor esteja com todos. Como o Tiago falou, nós estamos aqui hoje para falar da ceia ágape, que a gente fala que é a ceia do amor, né? A festa do amor. Para a gente começar, eu gostaria assim, que você entendesse que assim, a ágape, o que quer dizer ágape? Ágape no grego quer dizer amor. Então por isso que às vezes a gente fala ceia ágape, a gente está falando no grego. Ele fala ceia do amor, ele está falando aqui na nossa língua portuguesa. Entendeu? Então, qualquer um que a gente falar, que a gente já se sentir melhor em falar. É isso aí, tá bom? Eu vou orar, que a gente possa estar falando um pouco sobre a palavra do Senhor, para que Deus possa trabalhar mais e mais em nossas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, graça te dou, Pai, por este momento. Espero que o Senhor esteja nos abençoando. Nós estamos aqui para aprender com o Espírito Santo de Deus. Pai, nós te pedimos que o Senhor possa derramar sobre nós muita sabedoria, que nós possamos ter, ó Deus amado, assim, facilidade de discernir aquilo que o Teu Espírito está passando para nós, ó Deus. E cada um que nos assistir, Senhor, possa também estar compartilhando, Senhor, desse estudo e possa, assim, não só aprender, mas possa ter uma mudança, Senhor, nas atitudes. Aquele que já ajuda, que possa ajudar mais. Aquele que não ajuda, possa estar indo ao Senhor a ajudar as pessoas que precisam. Porque a verdadeira religião, segundo a Tua palavra, é a gente estar auxiliando, ajudando os necessitados. Então fica desse jeito, é o que eu te peço, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como nós falamos, a ceia ágape é isso. E como surgiu a ceia ágape? Aí a gente precisa ir um pouco lá para trás, né? Retornar aos primórdios. Vamos para a gente entender tudo assim. Em Êxodo 10 ou 12, eu não lembro se é 10 ou 12, teve o quê? Teve a Páscoa. A Páscoa, porque o pessoal saía do Egito, estava sendo livre, né? Então eles saem. Então aí passou assim agora a ser a festa da Páscoa. Então todos os pais ensinavam os filhos e todos os anos eles faziam a festa da Páscoa. Porque eles lembravam o que eles passaram lá no Egito e eles tinham ali fazer uma celebração lembrando o que eles passaram lá. Quando Jesus veio, ele participava da Páscoa. A Páscoa que é a ceia lá do Egito. Mas Jesus, na última Páscoa, ele pede para que 2 discípulos vá lá
preparar a Páscoa. E eles preparam a Páscoa, e Jesus, conforme ele está celebrando a Páscoa, no meio da Páscoa, ele institui o quê? A ceia do Senhor. Porque a Páscoa, ela veio de animal, né? Eles pegaram o animal, matavam o animal, pegavam o sangue do animal lá para lembrar que houve a libertação da morte dos primogênitos e tal. Mas agora a ceia do Senhor é o próprio Jesus distribuindo a ceia, e ele fala que agora ele quer assim. E agora como que funciona? Funciona, ele pega o pão, corta, dá para o que está do lado, para que do lado dê para o outro, ou seja, um servindo o outro, né? Exato. Eles partem o pão, um servindo o outro. E depois ele pega o cálice também, ele coloca, e cada um vai tomando e um passando para o outro. Ou seja, há uma comunhão no meio dos irmãos. Entendeu? Então ali agora institui o quê? A ceia do Senhor. Bem. Certo? Isso. Quando vem para a época dos apóstolos, no primeiro século, aí ele institui a ceia ágape. Porque nos primeiros séculos estava aquela coisa da perseguição, os romanos, os judeus perseguindo os cristãos. Então a igreja cristã estava passando muita necessidade. Ali tinha pessoas que se converteram que eles eram escravos. Então aqueles escravos, eles não tinham condição de comer, eles não tinham recursos. Tinha aqueles que eram os patrão, né, os donos, que eles eram ricos, mas aí que eles fizeram, eles venderam todas suas casas, colocaram aos pés dos apóstolos para ajudar, porque todo mundo fosse um só. Então aquele que era muito pobre, então aí todo mundo ficou assim mediano, então nem todos tinham como comer. Aí o que eles faziam? Eles fizeram a ceia ágape, ou a festa ágape, ou do amor, para que as pessoas que fossem necessitadas, que estavam passando fome, para que eles pudessem ter o que comer. Quando eles fizeram essa ceia ágape, assim, no começo, ele fazia... todo dia, a gente vê a Bíblia em Atos dos Apóstolos, fala que todos os dias eles celebravam, né, a ceia, né? O partir do pão, nas que casas. O termo que ele usava é esse, né? Tinha o partir do pão nas casas, então era todo dia. Mas aí começou, depois de que nós vamos falar aqui de Paulo dar uma dura nos Coríntios lá, aí passou a ser uma vez por semana. E ficou a ceia ágape, ela era dentro da ceia do Senhor. Quando fazia a celebração da ceia do Senhor, então dentro da celebração da ceia do Senhor tinha a ceia ágape. Quando eles comiam mesmo. Né? As pessoas, tem gente que acha que assim, que a gente come o pão e toma o cálice por causa que Cristo fez a ceia. Então nós fazemos o quê? A ceia. Agora a ceia ágape, ela hoje não existe. Né? Era um banquete, né? Era fazer um banquete para que as pessoas pudessem comer. É tipo assim, digamos que a pastora Milza é a pessoa que tem mais condição aqui, e eu e o Thiago nós não temos. Ela traz no nosso prato de hoje arroz, feijão, carne, tudo, né? Um suco para nós. E dentro da ceia todo mundo vai lá e come. Porque para todo efeito eu e o Thiago estamos com fome. Você entendeu? Então essa é a ceia ágape. Ela está fazendo nós se alimentar. Isso tudo no momento em que Cristo fala para a gente relembrar da morte dele, que é a ceia. Só que aí agora a gente vai estar falando alguns trechos da Bíblia onde que Paulo ele reprova a ceia, porque ele estava falando que a ceia dele não era recebida por Deus. E muitos de nós hoje fazemos desse jeito. Mas era tão bom, pastor, a gente comer, né? Aquele banquete, porque né, acabou. Porque era bom, né, a gente chegar, né, e se reunir e todo mundo comer junto, aquele banquete maravilhoso. Não era bom? Era comunhão com os irmãos? Então, mas aí que tá. Não existia comunhão. O amor não existia. A ceia era ágape, que quer dizer amor, mas não existia o amor. Então, o que eles falam assim, vocês não estão fazendo para melhor a ceia de vocês, vocês estão fazendo para pior. Ou seja, por isso que quando ele escreve, ele fala que tem muitos que estão morrendo por causa disso. Porque eles não têm... É a mesma morte de Adão. Não é uma morte física, mas uma morte espiritual. Por quê? Porque a base do evangelho é amor. Né? E não estava existindo um amor no meio da igreja. Então ele repreende. E nisso daí começou a partir daí começou a fazer uma vez por semana. Uma vez por semana. E quando chega lá no século VII, na época da Idade Média, aí o pessoal tira. Que aí é uma outra história que você pode ver nos nossos estudos que nós temos aí anteriores a esse, sobre a gente está falando sobre a Reforma, que os 2 últimos vídeos da Reforma falam exatamente sobre a
o que estava acontecendo com o pessoal, com a igreja naquela época, entendeu? Então, vocês voltarem, vocês vão pegar, são estudos muito bons, é coisa da década de 1500, 1400, 1300, entendeu? Então é muito bom, se vocês puderem estar assistindo, vocês vão estar nos prestigiando e vocês vão estar aprendendo muito. Bom, lá tá o Jefferson, né, com a gente, então muito bom. Muito bom. E interessante que a ceia era do amor, que Paulo ele fala aqui em Coríntios 17:1, que ele fala assim, como o pastor falou agora, não é para melhor... 11:17. Né? 11:17. Que não era para melhor, mas sim para pior. Porque realmente se reunir e fazer o banquete era maravilhoso. Mas aí começou a chegar o quê, pastor? O pessoal começou a não se importar mais um com o outro, quem trazia comia sozinho? Isso, o que acontecia? Tinha os senhores, né, que a gente chama de patrões, mas não são os senhores. Os senhores, que é aqueles que eram donos de escravos, essas coisas que eles tinham condição. Então o que eles faziam? Eles traziam um banquete mesmo, traziam melhor comida, eles deixavam no campo. Só que assim, a impressão que a gente tem pelo que o livro de Corinto diz, que essas pessoas, eles menosprezavam os escravos. Os cristãos escravos. Então o que eles faziam? Eles deixavam no canto, os escravos ficavam de outro canto. Quando acabava, chegava a hora de comer, eles iam lá, comia a ponto de, como tinha vinho, a ponto de ficar bêbado. Então eles comiam, e aqueles que chegavam com fome, ficavam com fome. Porque não tinha mais. Porque eles não tinham, vamos dizer, quando sobrasse, vai que sobrasse alguma coisa, eles iam lá comer a sobra. Você entendeu? Aí, então, a visão dessa festividade, dessa ceia, era realmente os necessitados. Né? Porque a gente vê que o Evangelho, ele preocupa muito com os necessitados. Porque nós não posso eu estar aqui tendo tudo de melhor e o Tiago ter uma vida simplória a ponto de ter fome. Entendeu? Isso não pode existir dentro do Evangelho, porque o Evangelho é comunhão. Por isso que ele diz que chama o corpo de Cristo, né? Nós temos que ser uma unidade. Aí por isso que Paulo vai repreender eles, e aí a coisa vai avacalhando, Aí acabou, né? E hoje seria muito bom se hoje nós fizéssemos isso. Sim. Né? Porque as igrejas fazem o quê? Às vezes monta a cesta básica, dá a cesta básica pro rapaz, mas às vezes ele está precisando de outras coisas, não só uma cesta básica. Às vezes ele precisa de pagar uma conta, às vezes ele não está bem, assim, ele está meio que, como diz, quando a pessoa está muito triste, depressivo. É isso, está meio depressivo. Então, às vezes ele precisa de um irmão para conversar, só isso. Né? Às vezes ele precisa de um irmão. Então na Ceia Ágape tinha esse momento de fraterno, de você comer, conversar, dar risada, você entendeu? Era um momento mais livre para que todo mundo ficasse bem. Então era muito bom que a gente tivesse esse momento. Mas as pessoas falam, não, a gente tem que vir aqui para a igreja para adorar o Senhor. E isso é uma adoração ao Senhor. Só que a igreja de hoje reconhece a adoração o quê? Você ir lá cantar cânticos, dar glória a Deus, falar aleluia. Acho que isso é adoração. E adoração, isso daí faz parte da adoração, mas não é somente completo. Isso. Não. Aliás, essa daí eu acho que é a parte menor da adoração. Quando você vai entra numa igreja, e lá na igreja você presta um culto público. Ali é a menor das coisas que a gente faz. Você entendeu? A menor. A maior é você ir buscar as pessoas. E preocupar com as pessoas. E assim, não somente trazer as pessoas para se converter. Não, é ajudar as pessoas. Agora, se ela quer ter o caminho que a gente com Cristo ou não, é problema dela. Mas a gente fazer o quê? Acolher as pessoas que precisam, as necessitadas. É isso que a Bíblia fala. Perfeito. Muito bom. Muito bom mesmo. Imagina o que parece que aconteceu aqui. O que será que levou os irmãos a estarem no caminho certo? Para chegar aqui em 1 Coríntios, Paulo falou, tá errado. Mas o que levou? Eu imagino que os irmãos, após Cristo morrer, ressuscitar e deixar essa ordenança para nós, eles estavam praticando o certo. Até que uma hora a comida física passou a ser mais importante que a comida espiritual. Aí começou o problema, começaram a dar mais ênfase na comida física. E para piorar, aí depois pensaram, eu vou alimentar fisicamente o meu corpo. Porque a carne a gente vê, o espiritual a gente não vê. Muita gente está alimentado fisicamente, perfeito, você olha, eis aí uma pessoa alimentada. Mas espiritualmente não está.
Então, como que a gente deve fazer da maneira correta? Alimentar o físico? Sim, também, mas também alimentar o espiritual. O que eu quero dizer com isso é que normalmente a gente tem 4 refeições no dia. Algumas pessoas mais. Café, almoço, café da tarde, janta. Alguns têm até café da madrugada. Mas será que a gente alimenta também espiritualmente? Quantas vezes que a gente lê a palavra? Muitas vezes a gente pensa, então a ceia que vou promover na minha igreja, vou fazer somente um banquete para abençoar todo mundo. Comida física. Mas e a espiritual? Porque não adianta a gente semear somente aquilo que alimenta a carne e não alimentar o espírito das pessoas. Que nem o pastor falou, às vezes não é um caso de fome, cesta básica. Às vezes é uma depressão, uma ansiedade, uma conversa. Essa é a ceia que o Senhor espera, comunhão, a unidade com os irmãos. Onde podemos um cooperar com o outro, tanto físico, que é muito importante, quanto espiritualmente. Que assim, se a gente começar a ver o necessário, porque assim, a gente precisa ser analítico, né? Então a gente precisa ver. A pastora Milza, ela precisa de trabalhar ela porque ela está depressiva. Então a gente vai conversar, vai tratar ela de uma forma. O Tiago, ele tem fome. Então você vai fazer o quê? Ajudar ele a comer, arrumar um serviço para ele, entendeu? Eu estou precisando do quê? Eu estou precisando de aprender mais da próxima, porque eu preciso trabalhar o meu lado espiritual. Então, vai me dar isso aí. Quando a gente tem tudo isso em todos, a gente vê a pessoa que precisa, a gente vai no lado certo já. É porque a gente não pode também só dar comida, que nem o Thiago falou, e esquecer o espiritual. Nem também pode também só ficar se preocupando em celebrações, né, cultos, e também esquecer. Porque é o seguinte, se você levar uma pessoa que está com fome com culto, que culto que ela vai prestar para você? Nenhum, porque ela está com fome. Entendeu? Ela está com fome, ela está revoltada. Entendeu? Então a gente precisa saber, a gente precisa de um todo trabalhar as pessoas para que a igreja seja uma igreja forte. Uma igreja que não vai para qualquer evento. Sabe? Por isso que hoje tem tantas teologias aí que o pessoal usa para poder usufruir do dinheiro dos membros da igreja, e o pessoal cai assim, bonito. Porque eles têm muitas promessas, né? Eles têm muitas promessas. Eles fazem muitas promessas e as pessoas acreditam naquelas promessas. Você não sabe aquela coisa, me dê que você vai receber até 100 vezes mais, pô. Já começa que essa pessoa precisa se converter, porque se ela vai para a igreja atrás de uma coisa dessa, ela não é convertida. Ela vai atrás de acertar a vida, vamos dizer, a vida financeira dela. Então ela vai lá e leva a oferta, dizima, por quê? Porque ela quer ter mais dinheiro. Então ela está no lugar errado. Se a pessoa vai só por caso de cura, também está errado. Porque assim, o fator principal do cristianismo é que Jesus. A gente tem que ir por Jesus. Agora, Jesus, ele vai saber o que é melhor pra gente. E a gente, como uma igreja forte, uma igreja que está toda completa, porque tem assim, sabe, a sua casa não está passando fome, não deve para ninguém, a gente já aprendeu o evangelho certinho. Aí Jesus vai usar essa casa para poder alcançar os outros, entendeu? Perfeito. Então é isso. Você vê que os apóstolos eram somente 12. E eles trataram de milhares. Ou seja, não era só eles. Não tinha como ser só eles. Eles ensinavam, as pessoas aprendiam e saía passando a doutrina dos apóstolos, como diz a Bíblia, né? Sim. Passava a doutrina dos apóstolos. Aí nisso daí, já estava em Jerusalém, que de Jerusalém foi para Samaria, para Judeia, assim como Jesus falou, em Atos 1:8. Ele falou, vocês vão ser assim, vocês são minha testemunha aqui em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então chegou aqui para nós, você vê, de lá chegou aqui para nós, porque um vai passando por outro, mas para isso a gente precisa ter uma igreja completa. Ela não pode ser interessada em coisas materiais ou espirituais, porque muitas vezes as espirituais também... Num extremo ou no outro. Não pode. Porque as espirituais muitas vezes, por que é? A pessoa quer saber muito para quê? Para que ela possa ganhar em cima disso. Também está tudo errado, né? Primeiro Coríntios 11 é muito complexo. Nós vamos ler ele por inteiro. Vamos ler o 17. Eu queria assim, eu queria mostrar para vocês assim, que a gente às vezes a gente entra numa igreja e fala, pô, mas essa igreja aqui tem muito problema, porque tem pessoas difíceis lá. Se você for em Lucas capítulo 22, quando fala a ceia do Senhor, porque fala lá a ceia do Senhor fala em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22.
Em Lucas 22, ele mostra os problemas ali. Você começa assim, quando começa aqui Jesus fazendo a ceia, é no versículo 19. Quando chega no versículo 24, aí já tem um problema. Já tem um problema. Que é, no versículo 24 diz assim, ó, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles seria o maior. Esse primeiro versículo aqui já deu, vocês já entenderam tudo o que ia ser. Isso aí estava na Páscoa, que Jesus estava celebrando, de repente ele começa a ceia. Quando ele começa a ceia, no meio de tudo isso começa uma discussão, quem seria o maior. Nos outros evangelhos mostra que a mãe de Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, ela chega e fala assim para Jesus, quando o senhor estiver lá na glória, o senhor coloca um filho meu à sua direita ou outro à esquerda. Aí Jesus fala assim, você não entendeu. Aquele que quer ser maior vai ser menor. Entendeu? Então, mas aí eles começam a discutir entre eles. Então não são eles os maiores, nós somos os maiores. Aí começa uma discussão onde todos eles começam a discutir. E de repente, quando acaba a discussão, Jesus vai até Pedro, no versículo 31, e ele fala para Pedro assim que Pedro ia negar ele. Ele fala, não, por o Senhor eu mato e morro. Aí Jesus fala assim, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, e a gente já conhece a história, né? Que ele negou realmente Jesus 3 vezes. Não foi assim simplesmente uma falha, não foi somente, foi um aviso, Deus avisou, vai acontecer isso, né? Então, quer dizer, dentro daquela ceia, estava essa confusão. Aí a gente, às vezes, as nossas igrejas têm um hábito de fazer o seguinte, escolher pessoas que podem cear. Se fosse aqui, Jesus não ia dar ceia para ninguém, né? Ninguém era merecedor. Nem Judas ia tomar, né? Não, Judas nem se fala. Judas é o ápice do erro lá, né? Ele é o pior dos piores, né? E eu até esqueci de comentar isso que você falou. Tinha lá a discussão entre eles, que era o maior. Pedro foi avisado que ia negar Jesus, que já estava destinado. E Judas, que já tinha entregado Jesus, só estava esperando já tinha pecado. Talvez você pense, é porque Judas não tinha pecado ainda. Não, ele já tinha pecado. E Jesus ainda falou, entre nós há um traidor. Mas toma a ceia. Deu para ele, né? Já hoje nas igrejas você está em pecado? Pecou ontem? Não pode tomar a ceia. A ceia, ela não é para a gente tirar as pessoas de cear ou não. É para a gente pôr a cabeça para funcionar e ver aquilo que a gente está errando e a gente daquilo que a gente está errando, a gente se arrepender e tomar a ceia. E assim, detalhe, lá em Coríntios, que é o que a gente vai ler, ele estava tratando das pessoas que estavam discriminando os irmãozinhos lá mais pobres. Mas todo mundo estava tomando a ceia. Todo mundo estava tomando a ceia. Só que ali estava tratando disso. Mas a gente tem que já pensar em tudo, né? A ceia é assim, ó, Jesus ele morreu por nós, ele deu o seu sangue para que a gente pudesse ser salvo, entendeu? Então a gente relembra isso que ele fala, quando você comer, quando você beber, você relembra o que aconteceu. Então a gente está relembrando e assim, entendendo que assim, nós fomos alcançados por graça, irmãos, pela graça de Cristo Jesus. Nós vamos morar daqui a pouco com o Senhor na eternidade. Então, isso é um momento da gente ficar pensando, porque se eu vou para a eternidade com Cristo, eu não posso levar coisas erradas daqui. Então é um momento de eu me arrepender e parar de fazer as coisas erradas. Agora, só que a igreja não pode discriminar o corpo. De forma. Né? É a mesma coisa que você vai jantar agora, você fala assim, ó, coração, você tá ruim, você pisou na bola, então você não vai comer. Aí chega no rim, você também não vai. Os outros podem, que os outros tá bom. O que vai acontecer no nosso corpo? Quer um corpo completo? O corpo vai acontecer, o corpo vai enfraquecer. Sim. Vai enfraquecer, né? Eu não vi um Paulo falando aqui pra nós, que ele tá tomando um remédio porque ele não tá bem, porque ele tá arrumando todos os órgãos para ficar forte e seguir. Então o corpo de Cristo precisa disso também. Nós precisamos de ceiar, certo? Para ter comunhão com Cristo e força para ter comunhão com Cristo. Exato. Não? Perfeito. Verdade, perfeito. Muito bom. Aí nós vamos falar então sobre 1 Coríntios capítulo 11, é a parte que a gente lê uma vez por mês, como o Thiago falou, né? Uma vez por mês. Só que a gente na igreja lê sobre o versículo 23. E lê somente isso, do 23 para frente. Pula a parte da ágape. Porque esse do 17 ao 22, ele está tratando... É o que antecede. Isso. Vocês querem ler? Perfeito. Eu vou ler até o 23. Lê até o 22, depois do 23 a gente entra. Amém. Bem. Diz assim, 1 Coríntios 11, a partir do 17. Nisto, porém, que escrevo, não vos louvo,
Começou forte o negócio. Começou. Vos escrevo, não para louvar, para elogiar, é o que Paulo está dizendo. Não vos louvo. Por que não vos louvo? Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver discussões entre vós quando vos reunir na igreja, e em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, se tem algo que a gente chama de ceia, e cada um pega antecipadamente e se alimenta sozinho, não é ceia. Verdade. Diz assim também: e há quem tenha fome, ao passo que há quem também se embriague. Não, como o pastor falou, que era vinho, tinha álcool. 22 diz: não tendes porventura casas onde comer e beber? A ceia não é um lugar onde você também é passar o dia inteirinho de jejum para chegar na ceia na igreja e querer se acabar. Aí a gente vai acabar como os irmãos aqui em Corinto, onde Paulo não os louvava. Continuando no 22, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso, certamente não vos louvo. Você vê que o 22 ele fala assim, ó, menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm. Você vê que até esse 22 está tratando sobre os necessitados. Sim. Então ele está cobrando sobre a ceia ágape. Exato. A ceia ágape, a ceia que o pessoal se alimentava. Só que Paulo, ele não louva eles, como o que ele cita, né? Ele Deixa não louva bem eles. claro, né? Por quê? Porque eles não estão se preocupados com essas pessoas que estão precisando. Eu sempre, acho que até ontem lá no estudo eu falei sobre a gente lembrar dos necessitados. Sim. Eu sempre cito isso, porque eu vejo muito, tudo que você vai ler, você vai estudar, qualquer parte da Bíblia que você vai estudar, você vê que existe uma preocupação com aqueles que são necessitados. Jesus, quando ele vai àquele mendigo lá que ele cuida dele, ele é cego. Mas ele cuida por quê? Porque ele é mendigo. Entendeu? Sim. Ele é mendigo. Porque os mendigos ficavam na beira das estradas pedindo. E esse era cego também. Mas o que ele cuida por quê? Por causa da necessidade do cara. Então ele vai cura ele, que é o que atrapalha dele ser uma pessoa que tem uma... Melhor. Não é melhor, né? Melhores condições. Isso, aí ele cura ele. Mas se chegar agora, ele já tem condição do quê? De partir para ter uma vida normal que nem a dos outros. Entendeu? Então é assim, a gente já vê por aí, né? A gente vê por aí. A gente vê o livro de Tiago ele falando que a verdadeira religião, ele cita que é aqueles que cuidam dos órfãos e das viúvas. Sim. Por que ele cita isso? É porque naquela época os órfãos e os que não tinham condição. As viúvas as mulheres não se preparavam como hoje. A pastora mesmo trabalha, ela trata dela. E se ela, por exemplo, se ela casar, ela pode cuidar até do marido dela, porque ela tem condição, ela trabalha. Mas naquela época não, as mulheres precisavam de um marido para cuidar delas. Então, assim, elas viviam assim, na condição dos pais. Quando saía dos pais, agora havia um tratado que ele ia cuidar da mulher. Então a mulher só se preocupava com o quê? Com as coisas de casa. Então quando morria o marido, elas passavam necessidade. Mas não ia pedir esmola, né? Ia mendigar. Então ele cita os órfãos, porque também era criança, não tinha como não se cuidar, e as viúvas. Eu já falo de uma forma assim, eu falo os necessitados, porque hoje a necessidade é outra, né? É outra cultura. É outra cultura, as pessoas são diferentes, as mulheres dirigem ônibus, caminhão, entendeu? As mulheres estão aí, então assim, nem sempre, a minha mãe é viúva, mas a minha mãe não, ela é capaz de ajudar a gente. Sim. Capaz dela ajudar a gente. Então, assim, por isso que eu falo, os necessitados. Então, nessa época aí, a igreja entendeu. Existia muita gente, porque naquela época da perseguição, às vezes, por exemplo, assim, ó, o Thiago trabalha numa empresa muito boa aqui, mas tá uma perseguição. Então, você tem que sair daqui para outro lugar.
No outro lugar você não vai ter essa empresa para você trabalhar. Então você vai fazer o quê? Você vai passar necessidade lá. Então eles viviam fugindo para não morrerem. E levava a família e eles iam para um lugar que eles não tinham como, assim, ter um emprego, todas essas coisas. Até porque quando ela sabia que eles eram cristãos, as pessoas não davam emprego para eles. Então a igreja entendeu, vamos fazer uma forma de fazer uma ceia do amor para que as pessoas possam se alimentar. Nisso eles colocaram ela na ceia do Senhor, entendendo que isso é uma adoração a Deus. Então quando a gente ajuda uma pessoa, a gente está adorando a Deus. Com certeza. Entendeu? Às vezes, ontem eu citei lá no estudo da gente que as pessoas às vezes recriminam, né? Eles falam, numa prova a gente está indo até os mendigos, os moradores de rua. Mas eu entendo isso. Quando eu estou ajudando uma pessoa, não importa quem é ela, eu estou adorando Deus. Por isso que eu falo, a adoração do Senhor não é só ir para um culto numa igreja e ficar gritando glória a Deus, aleluia, cantando louvores, batendo palma. Não é só isso. O culto a Deus, Romanos 12 fala que tem que ter o culto o quê? O culto racional. Sim. Aquele ali é um culto que a gente fala assim, é público. Agora o culto racional, ele vem daqui, ó. O meu culto racional é isso. Quando eu me dedico, eu faço bem. Quando eu trabalho onde a empresa que eu trabalho bem lá, eu estou prestando um culto assim. Eu estou prestando um culto. Quando eu vou para a escola que eu estudo e tal, e tiro notas boas, eu estou prestando um culto assim. Então a vida nossa toda ela é movida a cultos a Deus. Sim, entendeu? Perfeito. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom, muito profundo. E quando Paulo fala aqui, né, que Paulo ele não alisava, né? Não. Paulo não alisava. Paulo ele fala aqui, nesse 22, que ele vem e fala assim, aqui tem assim, ó, tem que vos direi, louvar-te-ei nisto, não vos louvor. Não há louvor nisso, porque às vezes a gente vai, né, a gente entra num lugar e ali você vai, só fala em prosperidade, né, ou prosperidade ou em louvor. E aqueles às vezes que tem mais, acaba não ajudando o que não tem. Como você falou, às vezes a pessoa está do teu lado, chega no lugar para ouvir a palavra, e ela saiu de casa, ela deixou, vamos supor, sem nada. Ela não tem nada, o armário dela está vazio. Às vezes tem uma pessoa doente em casa. Às vezes uma pessoa está doente em casa, às vezes a própria pessoa às vezes está passando uma enfermidade, e você vai, e você entra, você louva, abre a boca, chora, e depois acaba o culto, que culto maravilhoso. Você passa e vai embora sobre aquela pessoa sai de lá, volta para casa com aquilo, e eu acredito, como você falou, a fé daquela pessoa começa a fazer o quê? Abalado, né? Abalando, mas Senhor, eu fui na tua casa, eu te adorei, e fiz isso e volto para minha casa, a mesma coisa. Mas aí, como eu falo, o Senhor, ele colocou o amor para nós, um ajudar um outro. Um ajudar um outro, independente. Sim. Ajudar um outro. Tiago, você está precisando de alguma coisa? Tiago, você está precisando de oração? Tiago, sempre está precisando. Um ajudar o outro. Não é que as pessoas, às vezes, eu costumo falar assim, que o que menos tem é o que mais ajuda o próximo. Exato. Porque ele é o que mais menos sensível, tem, né? Ele é mais sensível, porque talvez ele já passou por aquilo, isso, né? aí ele fala assim, nossa, eu já passei por isso, então é o que mais ajuda. Então, às vezes o que eu acho falta, né, de estar na igreja, há 30 anos na igreja, às vezes eu acho falta isso. Às vezes a pessoa faz um apelo, ó, preciso de tal coisa para ajudar uma pessoa, vou ver o que eu tenho em casa, entendeu? Então é isso aí, às vezes eu sinto muita falta, esse amor do próximo. Essa semana mesmo eu estava falando com a minha filha, que minha filha está passando um processo aí, né, e eu estava falando com ela, eu falei assim, filha, a gente tem que ajudar sem olhar quem, porque hoje a gente está passando isso, pode ser que amanhã o meu irmão do lado vai estar passando a mesma coisa. Então, isso que ela passou, ela me ensinou e ensinou ela a começar a compreender as pessoas. A compreender as pessoas, porque às vezes você tem pessoa do teu lado que está fazendo a mesma coisa, você não consegue ter paciência, não consegue compreender. E quando a gente passa aquilo, eu falei, filha, você viu como isso nos ajudou a compreender as pessoas? Nos ajudou a que a gente tem que estar sempre próximo, importando um com o outro, porque às vezes do nosso lado a pessoa está passando isso, e essa pessoa, como o pastor falou, às vezes só quer conversar. E hoje em dia a gente fala assim que o mundo, a doença do mundo é ansiedade, é depressão. Mas por quê?
Será que isso não é falha do próprio ser humano? Por quê? Porque nós podemos ajudar a pessoa quando está ansiosa. Quantas vezes a Viviane foi na tua casa conversar? Ela fala assim, mãe, eu vou lá na casa do pastor Marcos e eu começo a conversar e vai sair naquela ansiedade. E a Cassandra não é muito de falar. Então, a Sandra não é muito de falar. Mas só o fato dela ir lá, TV não ajuda. Então, às vezes a pessoa quer realmente conversar, as pessoas querem, às vezes precisa do outro. E às vezes eu acho que está muito individual, que você não tem tempo. Na verdade, você nunca tem tempo para poder parar e ouvir o irmão, para conversar com o irmão. E isso, eu acho isso que nós hoje, nós cristãos, nós temos essa falha. De ter este amor no meio de nós. Acabou o lugar que você está louvando ao Senhor lá, né? Você vai embora e não se preocupa com o próximo. E às vezes você tem e às vezes o próximo não tem. Ou às vezes o próximo tem e você não tem. Então é essa ceia aqui, quando Paulo fala, Paulo ele não alisa, ele fala que está faltando amor, Há louvor sem amor? Nenhum. Há louvor sem amor ao Senhor? Há culto sem amor? Não há. Prestar louvor ao Deus do amor sem amor. Sem amor não adianta nada. Não adianta nada, né? Prestar, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, foi maravilhoso, né? Mas é maravilhoso você sair dali, mas você não sabe como que está sendo o teu irmão. É por isso que eu não concordo com a ceia do Senhor, tirando, assim, excluindo pessoas. Porque a pessoa já está numa vida difícil. Aí chega na igreja dela, onde ela pensa que vai ser abraçada, aí a pessoa fala, ó, você não vai tomar ceia que você não pode, porque você está em pecado. Detona a pessoa. Esse não é o princípio de Deus, porque você fala que Jesus, quando ele deixa aqui a ceia do Senhor para nós, que nós vimos lá no livro de Marcos, de Lucas, né? Ele mostrando isso. Pessoas brigando entre eles, pessoas querendo ser maioral, pessoa que está atraindo ele, pessoa que ia negar ele, mas ele falou, não, todos vocês aí, ó, come. Exatamente, até porque eu creio que nenhum de nós está totalmente desprovido de pecado, de erro, de falha, de escorregões. Volta no estudo da santificação, onde falamos da santificação progressiva. Todos nós estamos progredindo para a santificação. Eu quero aproveitar a sua fala e falar para vocês, irmãos, se inscreve e entra no nosso canal. Nós temos bastante estudos bons aqui, o Thiago falou. Com certeza. Lá nós estamos falando sobre santidade, regeneração, sobre a martirologia, tem todo outro tipo de estudo, irmãos. E nós temos devocionais que são pequenos estudos, pequeno que eu digo por causa de tamanho, mas que são muito profundos para você, que quando a gente consegue, a gente pega de segunda a sexta, às vezes falha alguns ou outros, mas geralmente é de segunda a sexta, estuda aí de 3 a 5, 8 minutos, que para você passar o seu dia bem. Então se inscreve e entra lá e começa a ver os estudos que a gente tem lá, que ajuda e muito a nossa vida. Com certeza, muito. No verso 21 diz assim, de 1 Coríntios 11, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente, aí ele destaca a sua própria ceia. Porque na ceia ágape o que acontecia? Cada um contribuía, levava o que podia e levava o que tinha. Só que muitas vezes aquele, como a pastora falou, que era o que mais tinha condições, ele até levava muita coisa. Vamos trazer para o século XXI, seria a igreja, para a igreja. Vou levar muita coisa para abençoar a igreja. Mas aí ele pensa, nossa, trouxe tanta coisa, eu mesmo vou devorar tudo antes que o pessoal chegue. Era isso que acontecia, ele comia a sua própria ceia. O que ele levou, ele mesmo absorveu. Então, a oferta não era válida, porque ele até ofertava, mas ele mesmo comia. É que Paulo falava, né? Se fosse para você levar comida para você próprio, comer em casa. Exatamente. Não tem necessidade de você levar lá. Não tem motivo. As pessoas levavam só para ficar aquele saco. Nossa, eu sou ofertante, eu ajudo, eu levo as coisas para a igreja, mas ela mesmo comia tudo. Aí a ajuda não era válida. Não tinha sentido. E a gente aproveitar, irmãos, que quando a gente faz coisas, às vezes, na igreja, a gente tá falando de igreja porque aqui é um local, um ambiente cristão, mas não é só na igreja, qualquer lugar que você for, tem uma comunhão, vai ter uma fraternidade lá, aí uma confraternização, aí de repente cada um leva uma coisa, aí de repente as pessoas ficam assim, nossa, aquele pessoal trouxe isso, sabe, criticando. A gente não sabe a necessidade das pessoas. Às vezes nem traz, né? Então, aí a pessoa fala assim, pô, a gente traz aqui, os outros só ficam só na veia, né? Não, meu, quando a gente faz algo que é fraterno, é para ajudar as pessoas. Meu. Porque se a gente não precisa de ajuda, então a gente está fazendo isso para ajudar as pessoas. Você deve estar num ambiente onde
que nem que a gente vai na célula na casa do Tiago, geralmente a gente estuda, depois que ele estuda, quando acaba, a Carol, a esposa dele, vai lá para uma mesa, o pessoal come. Mas aí se todo mundo, sabe, aqueles que mais levam, vai lá, come tudo, e aqueles que não levam, como fica? E é difícil moldar isso. Realmente é uma coisa que tinha que ser mais ensinada até mesmo nas igrejas. Sim. Porque... É por isso que o Cristo é o caminho aqui. Porque aqui. Às vezes a igreja não se importa com essas partes. Né? Perfeito. Nós entendemos isso. Exato. Para nós, o caminho é Cristo. Porque Cristo é o caminho. O caminho é Cristo. Isso É ele aí. que nos leva ele que é verdadeiro e é ele que nos leva à vida eterna. Exato. Então, assim, nós estudamos tudo por esse método aqui. Porque não é só ir na igreja, cantar louvor, ouvir uma palavra abençoada do pastor e ir embora. Na ceia, comer a ceia lá e ir embora. Não, a gente precisa aprofundar para ver que tem... Quem aprofunda isso daí, às vezes, ele trabalha mais fora da igreja do que dentro da igreja. Eu estava conversando com a pastora Misa aqui sobre... Não sei se você lembra que foram dados cargos para mim quando eu estava na antiga igreja. Eles me deram cargo. Eu falei, não, porque eu não tenho tempo. O que eu faço na minha igreja não dá tempo de eu fazer um cargo fora da igreja. Você entendeu? Por quê? É muita coisa. Você entendeu? Porque a gente se preocupa com uma coisa mais ampla. Mas se a gente ficar nessas coisinhas assim, só de, sabe, estudinho, assim, que todo mês fala a mesma coisa, irmão, não é isso. A gente tem que entender que amar, e não é só os irmãos da igreja, queridos. É amar todo mundo. A Bíblia fala amar o próximo. Se onde eu trabalho só tem espírito, eu tenho que amar todos eles. Perfeito. Porque eles são meus irmãos lá. Não tem essa, eles são meus irmãos. Entendeu? Então, não, alguém pode gritar, não, mas espírito não é meu irmão. Irmão, você já começou mal. Começou mal. Cada um tem seu direito, tem sua liberdade, cada um faz o que quer da sua vida. Mas todos somos irmãos. Então, assim como um dia, se eu precisar, ele pode ser que ele venha e me ajude. Entendeu? Então, eu também tenho que ser um ajudador das pessoas que precisam. A Bíblia fala, primeiro de casa, claro. Então, assim, primeiro a minha casa, da minha família, depois o da igreja, depois as pessoas, a gente sabe disso. Mas não pode deixar de olhar para quem precisa. Quando eu sou uma pessoa que eu estou num ambiente, assim, num lugar que tem pessoas, e eu uso essa coisa de servir as pessoas, eu começo a ser uma pessoa bacana para eles. E quando eu precisar de qualquer coisa, eu sei que eu vou ter eles para me ajudar. Para me ajudar no que for preciso. Por quê? Porque eu plantei algo. Eu plantei alguma coisa. Agora, isso a gente está usando, é tanta coisa que a gente poderia falar aqui, mas a gente fala o que a gente está de começo aqui, né? Então, como a pastora Misa falou que ela serve no serviço dela, então as pessoas sempre vão brigar por ela, porque ela é uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Perfeito. Eu contei aqui do meu filho, numa dos nossos estudos aqui, sobre a escola brigar por ele. Né? Por quê? Porque o moleque é um menino que é dado, entendeu? Então, assim, e a gente fazendo as coisas conforme a palavra de Deus diz, tem gente que fala que a pessoa é boba. Não, ela não é boba. Ela é esperta demais. Ela está fazendo e ela vai colher frutos bons. E assim, não é pra gente fazer pra isso, né? Eu não vou fazer algo pro Tiago esperando o retorno. Não. Eu faço porque isso eu tenho prazer. Isso daí a gente sempre fala, isso daí é mostrar pra mim mesmo que eu sou agraciado. Porque o agraciado, ele serve os outros com o maior prazer. Né? Ele serve os outros com o maior prazer. Ele mostra o amor com o maior prazer. Tudo que ele faz de bem para as pessoas, ele faz com prazer. Porque ele é agraciado. Né? É verdade. Ele é agraciado. Deus deu a melhor coisa do mundo para a minha vida, do universo. Então, o que é eu dar alguma coisa para alguém? Não é nada, né? Não é nada. Tão pouco. Sim. Então, a gente faz isso com prazer. E você sabe que você acaba mudando as pessoas com essas atitudes. Isso. Você vai mudando, porque hoje eu vejo, assim, que é a mudança. Tem pessoas que ainda vai lá e pega tudo, não, deixa daqui. Já começou, não, deixa que eu faço, né? Chamado zóio. Deixa que eu faço. Então, eu falei, gente, já começou a mudar as pessoas, né? Porque eu acredito, assim, que o amor que o Senhor nos deu, ele muda as pessoas. Sim. Ele vai quebrando os corações duros, vai quebrando, né, as barreiras e vai mudando as pessoas. As pessoas começam a, mas fulano é tal jeito. Então, quando eu falo que essa ceia aí, acho que era maravilhosa. Maravilhosa, né? Você, vamos supor, uma vez por mês você poder fazer essa ceia e todos ali estar confraternizando. Eu acho maravilhoso, né? Sim. Porque como tem pessoas que às vezes realmente não tem condição. Hoje a gente já põe, vamos supor, uma vez por mês.
Mas como o pastor falou que era... ser do Senhor. É, do Senhor. Mas a gente já podia fazer uma vez por mês. Sempre estar junto ali, né? E quando você vê, é tão incrível que quando a gente está junto, que tem comunhão, parece que, sei lá, eu falo assim, quando a gente há comunhão, a gente começa a se sentir melhor, porque começa a sair de dentro de nós, que é aquele hormônio que fala, da alegria, entre um está com o outro, né? E é maravilhoso, Mas aí um está com o outro, essa comunhão maravilhosa, falar do Senhor, estar junto, eu acredito que isso é maravilhoso. Na igreja que a pastora Milza congrega hoje, a gente congregava lá também. E a gente, uma vez por ano, a gente fazia isso. A gente chegava a fazer um culto no dia 31, começava às 21 horas, virava, fazia a virada na igreja orando, aí acabava a oração, todo mundo se abraçava, aí depois tinha aquele banquete. Todo mundo levava peru, levava um monte de coisa. Abóbora recheada, camarão. Abóbora esse nem Era fala, muito bom, né? É sabor hoje em dia de vir. Abóbora maravilhosa. Levava tanta coisa que a gente não conseguia comer, a igreja sobrava. É uma vez. Só que era uma alegria tão grande e os próximos cultos era uma comunhão tão grande. Por quê? Porque a gente passou aquele momento, a gente ia até de madrugada. Às vezes o sol raiava e estava lá junto. Então, isso daí trazia uma alegria para a igreja, uma comunhão com a igreja. Porque não adianta, eu não vou na igreja prestar culto sozinho, irmãos. Se eu vou para a igreja e eu tenho comunhão com os irmãos, lá eu glorifico mais à vontade, lá eu oro mais à vontade, lá eu canto os louvores mais à vontade, porque eu tenho comunhão com quem está do meu lado. Agora, assim, se você vai vá numa igreja onde você não conhece ninguém, e você está lá como um estranho, você vai bater palma fraco, você vai glorificar baixinho, você sabe, porque você não sabe qual é a atitude das pessoas ali do seu lado. Ah, mas lá é para todo mundo glorificar, então, mas não sabe que nem todo lugar é assim, né? Tem igreja que você dá glória a Deus que ela vai embora, né? Então acabar. Então, assim, a gente não fica à vontade. Mas quando você começa a ter esse negócio, que nem na nossa igreja lá também tinha um negócio de os irmãos se juntar para jogar bola às quarta-feira. Maravilha. A gente ia jogar bola, todo mundo dá risada, tal. Aí chegava na quinta-feira, o culto pegava fogo. Era um culto abençoado, entendeu? Quem ia pregar na quinta tava tranquilo, porque a igreja vinha, por causa daquele futebol, a igreja vinha numa alegria tão grande. Por quê? Porque tinha uma comunhão. E Deus entendeu, Jesus entendeu isso quando ele estava lá, ele fez, os apóstolos entenderam, mas aí as igrejas começou já com as suas ambições, né? Que isso é ambição, não vai comer a minha comida? Não, que isso? Aí cada um... Vai comer minha comida não, eu trago aqui, mas eu como minha comida. Eu mesmo como. Os outros ninguém traz nada, porque as pessoas têm esses negócios, se eu faço, todo mundo tem que fazer. Né? E se eu faço, eu tenho que levar para embora. Não, irmão, a gente faz para os outros. Isso é ser servo de Cristo. Porque quando Jesus cobra Saulo, ele fala, Saulo, porque me perseguiste, ele está perseguindo a igreja. Então quando eu também, da mesma maneira, quando eu dou para a igreja, é como se eu estivesse dando para Cristo. Por isso que a gente fala, sou servo de Cristo. Sou servo de Cristo. Aí eu sendo servo de Cristo, eu estou servindo a pastora Milza e o Tiago, eu estou servindo a Cristo. Né? Porque eles são representantes, nós somos representantes de Cristo na Terra. Então é isso daí, quando a gente tem que tirar essas ambições, entendeu? Fui eu que dei, tem pessoa que dá o dízimo e depois fica cobrando o que fizeram com o dízimo, né? Você já deu, irmão, fique em paz, agora deixa lá quem é responsável por isso. Acabar com essas picuinhas dentro da igreja, porque tá ficando chato, né? Sim. Tá ficando chato. Infelizmente o desigrejado tá crescendo, o grupo desigrejado. Que quando a gente faz para um irmão, é como se fizéssemos ao próprio Cristo. E ele mesmo, no Evangelho, ele diz, no fim dos tempos, quando ele for julgar cada um, ele vai dizer, porque quando eu tivesse fome, me deste de comer, quando eu estava preso, foste me visitar, quando eu estava com frio, me cobriste. Aí as pessoas perguntam, Jesus, mas quando alguém fizer essas coisas? Aí Jesus aponta para os necessitados. Quando fizesse a qualquer um pequenino, a mim o fizeste. É Jesus reconhecendo exatamente isso que o pastor comentou. A gente vê todo mês nas igrejas a gente lê 1 Coríntios 11, 23. Qualquer igreja que a gente vai, a gente vê isso. Então, eles ensinam aquilo que Paulo está ensinando. Aquilo que eu passei para vocês foi aquilo que eu aprendi. Que ele fala de Cristo e ele cita o que está lá em Mateus 26. O que Jesus, como ele fez lá no Mateus 26. Aí ele cita e ele ensina isso aí. Não adianta você
você participar da ceia se você não está mostrando amor. Às vezes a pessoa fuma um cigarro, que é pecado, é um vício, mas ela tem amor. Então é mais fácil ela tomar ceia do que você que não fuma, não bebe, sabe, não traz sua mulher, mas você não demonstra amor. Porque é isso, a base da nossa igreja é amor, mano. É amor. Então se Paulo foi muito, como a pastora Misa falou, ele foi muito direto aqui, né? Já deu no peito dos irmãos lá. Se vocês vêm aqui para comer, fica na tua casa, né? Fica lá, come lá, porque aqui não está resolvendo não. Aqui o nosso, não era nem assim a questão de você estar dando comida, né? Você está demonstrando amor para aqueles que precisavam, né? Eu vi um raciocínio de um pastor, que eu não lembro quem que era, ele falava assim, que Deus cria os necessitados para que a gente possa ajudar. Ele cria os pobres para que a gente possa ajudar. Aí eu começo a ver com um olho diferente para aquelas pessoas que erram até. Né? Porque se você for ver nesse raciocínio, Deus ele traz aqueles que pecam de qualquer maneira que for, para que a gente demonstre amor por eles e a gente possa mostrar o que é o Evangelho. Sim. Porque Jesus, quando ele fala assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? E quando ele está falando isso daí, quem que é? É o estuprador, é o cara que trafica, é o cara que mata. Todas essas pessoas, entendeu? Pessoa que faz qualquer tipo de erro. Ou eu que estou na igreja, que não demonstro nenhum erro, mas tem meus pensamentos errados, ele vem para tudo isso daí. Você entendeu? Nós precisamos pensar mais, irmãos. Pensar mais o que... Não é que você tem que... Eu não tenho que falar que a pastora mesmo está fazendo de errado, que o Thiago fez. Eu tenho que falar o que eu estou fazendo de errado. Eu tenho que analisar a mim para que eu possa assim, ser mais bênção para as pessoas. Porque quando eu começo a analisar, quando eu começo a olhar para o Marcos, eu começo a ver que a Milza e o Thiago são santos. São santos. Porque eu me vejo tanto erro dentro de mim que, assim, eles são pessoas muito boas. Se algumas coisas que eu não gosto, às vezes eu fico até pensando, será que eu não gosto? Será que é eles que estão certos e eu não gosto porque eu estou errado? Entendeu? Então, eu analisando a mim mesmo, irmão, já dá uma melhora muito grande na minha vida espiritual. Não tem essa de querer examinar o outro, se o outro tá certo ou tá errado. Aqui diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Eu ia falar esse capítulo. E ainda fala, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Tem uma parte que diz que é esse versículo mesmo. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e coma. Tem muitas igrejas que falam, examine-se a si mesmo, né? Isso aí elas acertam. Ela diz, se você percebe que tem pecado, que tem algo ruim que você cometeu, não coma. E aqui no versículo examine-se e depois coma. Isso. Independente se você examinei, Deus, nossa, errei, chutei o cachorro ontem. Mas aí, perdão Deus, e como? Eu não posso examinar, errei, pisei na bola, não dá pra mim. Aí a gente nunca vai comer, nunca vai participar, ter comunhão com o corpo nem do você, Senhor. Nem ninguém, né? Exato. Acabou a ceia do Senhor. Isso. Tira da ninguém vai ter comunhão com o Senhor. Então, e essas coisas a gente vai entendendo com o tempo, né? Quando a gente fala assim, ó, aqui você falou, examine, pois, o homem a si mesmo, assim como deixe e beba, como desse pão e beba esse cara. Porque quem come e bebe indignamente e bebe para a sua própria condenação, e não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então. Isso aqui a gente deixou, isso aqui eu aprendi, pastor, eu aprendi contigo. Porque a gente fala assim, examine assim, mas examina nós mesmos, mas nós temos que ter discernimento do que é o corpo do Senhor. Né? Que discernimento, o porquê que o Senhor fala disso aqui, discernimento, aí a gente vai fazer o quê? Vai trazer a memória, o sacrifício que o Senhor teve por nós na cruz, o amor do Senhor por nós, a gente tem que discernir o corpo do Senhor, porque como fala assim, é um corpo, né? Não pode falar pro fígado nem pro coração, ó, você fica separado, você não vai comer hoje. Então a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba nos examinando a nós mesmos, e não discernindo o corpo do Senhor. E aí o que acontece? Há muitos no meio de nós, há muito no meio de nós que está doente, está fraco, que fala aqui que está fraco, entre nós está doente e que dorme.
Por quê? Porque a gente não consegue discernir o que é o corpo do Senhor, o que é a ceia do Senhor, o que é o que o Senhor fez por nós, o sacrifício. Nós não conseguimos entender o sacrifício. Muitas pessoas não sabem, ó, foi pro sacrifício. Então, às vezes eu pego o pão ali, nossa, eu vou me pedir perdão, como você falou, tem que pedir perdão mesmo, né? Se pisou na bola. Mas, ó, lembrar do nosso irmão que está do lado. Sim. Né? Saber que o nosso irmão, ele faz parte do corpo que a gente está. Pensar que o nosso irmão que nós somos um corpo. E não, às vezes, a gente pega e fala assim, eu vou examinar a mim mesmo, e meu irmão? Eu vou examinar a mim, eu posso comer. Mas se meu irmão não comeu. E agora? O que aconteceu que meu irmão não comeu? Quando a gente começa a examinar o corpo do Senhor, a gente sabe que nós temos que ajudar nosso irmão. Ajudar nosso irmão. Sim, e muitas vezes a gente fica... Olha, quando eu me converti, a gente faz um monte de coisa. Que a gente se converte, a gente faz um monte de coisa. Muitas pessoas na igreja ficavam vendo quem tomou e quem não tomou. Nossa, por que fulano não tomou? Será que fulano está em pecado? Nossa, por que fulano não tomou? Já faz tanta ceia que o fulano não tomou, mas a gente nunca chegava no irmão para perguntar, irmão, está acontecendo alguma coisa? Irmão, você quer ajuda? Irmão, nós estamos aqui. Irmão, nós somos um corpo. Muitas vezes a gente deixou de fazer isso. A gente só ficava olhando por que ele tomou e por que não tomou. Então, aqueles que tomavam estavam santo, ó, santão, bonzão, e aquele que não tomava estava o quê? Estava em pecado, coitado. Aí já então, não era mais... Esse versículo 29 é uma grande confusão. Porque Sim. as pessoas, a gente lendo aqui, ó, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, ele come e bebe para juízo próprio. Aqui mais para trás está falando que examina o homem, por isso aquele que come o pão e bebe do Senhor indignamente, então ele acha que discernir o corpo é isso, é você analisar se você está em pecado, se você comer indignamente, por quê? Porque você está em pecado, você está trazendo juízo para si. Mas não é isso, não é como a pastora Misa falou, muito bem. É aquele que examinar o corpo. Examinar o corpo, quem é? A igreja. O corpo de Cristo. Se aí, quando fala aqui embaixo, assim, acho que é no 30 que fala, eis a razão, no 30, né? Eis a razão porque há entre vós muito fraco e doente. Então, o corpo está necessitado. Fraco, doente, às vezes até dormindo. Isso aqui quer dizer morto. Isso, porque esse raciocínio, a gente tem que entender que esse raciocínio de Paulo era lá. O pessoal estava fraco, por quê? Porque estava com fome. E ele fala assim, e não poucos, ou seja, seria muitos que dormem, ou seja, muitos que morrem. Então ele está falando assim, que por as pessoas não discernir o corpo, não entender que as pessoas tinham necessidades, entendeu? Então ele está trazendo juízo por quê? Porque eles não entendiam que as pessoas tinham necessidade, comia à vontade, não ajudavam os irmãos iam ficando fracos, doentes e morriam. Então por isso que eles estão trazendo juízo para ele. Entendeu? Mas a pessoa acha que o juízo é o quê? É porque eu estou comendo indignamente. E o indignamente que Paulo está falando aqui é porque eu não estou ajudando o meu irmão. Eu estou comendo a ceia sem ajudar o meu próximo. Entendeu? Por isso que a gente vê nas igrejas que no dia da ceia é o dia de levar a cesta básica, não é isso? Mas a pessoa não tem esse raciocínio. Só leva a cesta básica lá, mas ninguém ensina isso. Porque está escrito. O pessoal vai fazer porque tem as pessoas que precisam, então a gente só leva a cesta, não faz da maneira assim que tendo um raciocínio certo. Ela faz porque pediu, então dá a cesta lá, mas assim, é como nós falamos, tem uns que precisam de cesta básica, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que precisam de um abraço. Eu fui muito criticado na igreja aqui, quando eu era da igreja da pastora Milza, eu fui muito criticado porque eu abraçava todo mundo. Tá aqui ela que é a prova que eu abraçava todo mundo, uma mulher, criança, então eu gostava muito disso daí, abraçar, beijar. Então muitas pessoas me criticavam, né? Que achavam que eu era aproveitador, né? Mas eu via isso daí, porque tem muitas pessoas que se abraçavam e você sentia, como naquele abraço, a necessidade da pessoa. Tinha pessoa que abraçava, você ficava assim, aí você ficava pensando, irmão, tem mais gente pra abraçar. A pessoa grudava você e não soltava mais. E quando não começava a chorar, né? E chorava, olhava tudo a gente. Por quê? Porque ela estava precisando desse abraço. E às vezes a gente vem numa igreja, quando alguém leva a mão pra você e cumprimenta, é bom até. Porque tem hora que as pessoas entram, você entra na igreja, a pessoa entra e sai, você é um a mais ali, é um número dentro da igreja. E não pode. Nós somos irmãos. Deveríamos ser assim em todos os lugares. É claro que tem lugar que, para cada ética, às vezes não dá, né? Você conhece a mulher lá, a mulher casada, você não vai ficar abraçando ela porque aí está fora da ética. Mas dentro da igreja a gente pode, então quem está precisando vai lá e sabe que vai sair lá abraçado. A pessoa vem leve para casa. Ela vem leve, ela vem, sabe, vai contente. O domingo dela é mais gostoso porque as pessoas não discriminam ela. Porque todo mundo chega até a abraçar essa pessoa.
Você pensa assim, às vezes eu vi um raciocínio na internet, no Instagram, de uma moça falando sobre as mulheres bonitas. Elas são bonitas, mas elas têm um tipo de sofrimento, por quê? Porque elas são discriminadas. Porque todo mundo que olha para ela tem interesse, né? Os homens que olham para ela têm interesse. Mas não... Então assim, e às vezes essa moça bonita precisa de um abraço, de um irmão, né? Porque o irmão e a irmã, eles não têm problema disso, né? Nós vemos aqui, nós somos quase a mesma idade. Quando a gente era novo, a gente tomava banho no tanque, né? Juntar todo mundo lá, todo mundo tomando banho no tanque. Um monte de criança. Não tinha problema nenhum. Porque, apesar de nós sermos primos, ela é minha tia, mas a gente tinha como se fosse todos os irmãozinhos, tudo pouquinho. Eu tinha naquela época, acho que 8 anos de idade. Ali não tinha malícia. Agora não, você vê uma mulher bonita, o cara já vai Então ela não tem uma vida legal, porque ela não consegue ter amizade. Você vê, olha o tipo de necessidade que essa mulher estava passando no Instagram. Que você nunca vai imaginar isso. Aquela mulher é bonitona, tá realizada. Não, um abraço. Quero ser igual ela. Olha, linda. Mas não sabe o que a mulher não sabe o que ela está passando, é verdade. É claro que a gente está falando de gente honesta, gente sincera. Não estou falando das pessoas que usam o corpo para se exibir e ter a sua sexualidade. Não, a gente está falando de pessoas direitas, certo? Pessoa que é honesta. Porque a pessoa bonita, ela tem um problema na vida dela. E às vezes ela precisa de um abraço. É verdade. De um irmão que não é safado, sem vergonha, que não está aí abraçando porque ele está querendo, sabe, encostar no corpo da mulher. Alguma coisa. Né? Então a gente precisa ser igreja assim, igreja que se ama. Entendeu? Os irmãos e irmãs. Por isso que eu chamo a pastora Milza de minha irmã. Entendeu? Ela é minha irmã Milza. Porque nós temos que se tratar assim, como irmão. Né? A gente tem que tratar com o irmão quando é criança, lá eles se trocam se marcar eu e a pastora Milza, se ela chegar em casa, eu estiver com pouca roupa, não tem problema, não. Ela entra, vai lá, porque a gente não tem isso. Não tem malícia. Nós somos criados como irmãos, não existe malícia entre nós, entendeu? Verdade. Então, a gente precisa ser mais sinceros, honestos com aquilo que nós dizemos que nós somos cristãos. Exato. Cristo pegou a samaritana, que tinha 5 maridos que não era dela, então quer dizer que ela era prostituta, né? Era 5 maridos que não era dela, e ele fica ao meio-dia sozinho com ela, naquele poço, conversando com ela, muito de boa com ela. Talvez se fosse um irmão lá, sabe, que vivia que ela era assim, de repente ela fosse bonita, o cara ia lá não para evangelizar ela, ele ia lá porque ele está interessado em ficar com ela. Você entendeu? E a gente precisa entender das pessoas. Isso é um detalhe que eu dei de uma mulher, pessoa que é bonita, que tem um tipo de sofrimento. E tem tanto tipo de sofrimento na vida das pessoas que a gente não faz ideia. Que às vezes, o que eu sofro, os dois aqui falam assim, isso é sofrimento? Dá licença. Mas é meu sofrimento. Não importa, é o meu sofrimento, entendeu? A gente precisa ser honesto nessas coisas. E isso daí, para isso que existe a igreja. Só para isso, irmãos. Para que a gente tenha comunhão. Prestar culto a Cristo é a gente ter comunhão com os irmãos. Tá? Não é só cantar louvor. Exato. Entendeu? Quando a gente tá lá com os irmãos lá, cantando aquele louvor gostoso assim, às vezes você vê a pessoa chorando, a gente olha pra pessoa chorando, olha pra ela e... Se você vai lá dar um abraço nessa pessoa, talvez você tirou todo o problema da vida dessa pessoa. Ela se sente carinho, Sente né? amada, né? Sente amada. É verdade. A gente já tem testemunho sobre isso, né? Sobre o abraço que curou. O abraço, ele curou uma pessoa. Cientificamente né? tem, Com né? certeza. Cientificamente tem a quantidade de abraços que a pessoa toma por dia, ela deixa de ser depressiva. É verdade. Então, E a importância. muito além de depressão. Eu creio que qualquer cura é possível. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela igreja da Vila Prado, porque a Vila Prado a gente é acostumado, né, pastor? A gente chega lá, um A abraço. igreja da Vila Prado, quem não conhece, a igreja que a pastora Milza está hoje, lá, fica em Osasco, Onde o pastor ali de né, Santo fundou. Antônio. Em nome de Jesus. Muito bom. E o pastor, né, que era o pastor de lá, e hoje é o pastor Denis, e a nossa igreja, ela já vem caminhando há uns 24 anos, e sempre a gente sentiu esse abraço, é um abraçando o outro, e eu louvo a Deus, né, pela minha igreja, eu mando um beijão, um abração para todos. Todos os irmãos da Vila Prado, Glória a Deus. quadrangular Vila Prado. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 33 diz, repete, né? Porque já disse, mas Paulo gostaria de enfatizar o que era importante. Aí ele repetiu, assim, pois, irmãos, quando vos reunirdes para comer, esperai uns pelos outros. A pastora
a pastora comentou que quando ela chama as pessoas para ir na casa dela, ela gosta de servir, de esperar um pelos outros. E minha esposa faz isso comigo também, e a gente também faz. A gente só come quando todo mundo está sentado na mesa, ora junto e come. Mas aí, ano passado, veio uma familiar minha de outro estado, e ela ficou uns 10 dias em casa, mais ou menos. Mas ela estranhou essa cultura, ela achou totalmente diferente. Porque ela não tinha costume de esperar um pelos outros, que nem ela tinha costume de acordar 10 anos, nós acordar cedo para trabalhar, porque aqui em São Paulo as coisas é corrida. Ela era de outro estado, aí era mais tranquila, mas ela tinha esse costume, benção. Aí, enquanto ela não acordava 10 horas, a gente não tomava café, porque tinha que ter todo mundo junto para tomar café. Aí no primeiro dia, quando isso aconteceu, pensa no choque que essa moça tomou, que ela é uma bênção também, viu? Não tô falando nada de ruim contra ela. Ela amou isso. Mas ela achou diferente. Ela, poxa... Mas é importante? Isso. Aí ela levou isso pro estado dela. Pra onde ela mora, pra ela poder com os filhos. Porque os filhos, com certeza, sentem falta disso. Imagina a mãe comendo muito antes do filho, aí o filho... Poxa, eu nunca comi com a minha mãe. É verdade. Tem um livro que eu... Agora eu não lembro o nome do autor. Eu acho que é Douglas Gonçalves, do Ministério Jesus Cop. Ele se chama O Reino de Ponta Cabeça. É ele mesmo. O que acontece? Ele fala desses princípios básicos, mas que hoje no século XXI as pessoas acham, poxa, isso tá desatualizado. Esperar uns pelos outros, não. Servir o outro, jamais. Minha esposa me serve na casa de algum irmão, os irmãos da igreja, os irmãos acham diferente. É verdade. Poxa, folgado, Tiago, manda ele se servir. E minha esposa tem o costume de me servir, o reino de ponta cabeça. E tem muitas outras coisas, irmãos, que hoje é de ponta cabeça, é um ensino totalmente contrário. E talvez no estudo de hoje, não só no de hoje, nos outros, você viu a gente falando e lendo a Bíblia e pensou, poxa, a igreja está totalmente errada. Muita coisa desconecta, muita coisa destruída. Não vou mais para a igreja. Não faça isso, irmão, porque... Esse princípio da mesa, você viu, eu estava procurando aqui, e achei que é no Salmo 128. Sim. Ele fala assim, ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerá, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera de teus filhos, como o rebento de oliveira, a roda da tua mesa. Ou seja, isso já era, desde aquela época, comum. Todo mundo. A mesa foi feita para isso. Você pode ver, você vai numa empresa fazer uma reunião importante, você senta numa mesa. Aqui nós estamos usando o sofá, mas se a gente tivesse uma mesa aqui, que tivesse para ficar muito melhor para a gente estar desenvolvendo aqui. Então a mesa é lugar de a gente resolver coisas. Então família que toma café de manhã junto, almoça junto, janta junto. É muito mais saudável. Pode ter certeza. E você vai conversar, um olhar no olho do outro. Né? Sim. É muito melhor isso daí. Não tem. Eu lembrei de uma outra passagem muito boa que fala sobre a mesa, mas gente, como é que não tem isso? Se inscreve, porque logo a gente vai passar. Esse daqui a gente não está querendo cortar ele, porque eu acho que é um assunto muito sensível. Profundo, né? sim. Então é melhor a gente fazer nenhum. A gente já está com mais de 1 hora. A gente vai terminar esse daqui e depois a gente pode falar sobre a ceia do Senhor em um outro. Né? Perfeito. E conforme for aparecendo as ideias aqui, a gente vai fazer... A gente deu uma parada porque deu uma mudada de local do onde a gente gravava. Então, a gente hoje está fazendo o primeiro nesse local. Sim. Então deu uma parada, por isso que nós até colocamos aquela série lá para poder substituir, que assim, eu e o Thiago a gente consegue toda semana gravar um, né? Aí a gente vai gravando outros, aí tem a pastora Luiz que vai gravar também, né, minha querida? Vai gravar, né? Então nós vamos fazer mais estudos. Tá bom, meus irmãos? Continuando, não deixe de congregar. A Bíblia, ela enfatiza isso. Por quê? Porque talvez você pense, a igreja está toda errada, então não vou para a igreja. Mas se todos pensarem assim, a igreja nunca vai evoluir, nunca vai para frente.
Porque eu acredito que sempre vão existir pessoas que olham para a palavra e veem, nossa, eu posso ajudar a melhorar isso na igreja. Só que todo mundo sai fora, ninguém ajuda, ninguém fica, a igreja não cresce. E a maior referência de quem está no mundo é a igreja. Então, cristãos idôneos, verdadeiros, como você que está nos assistindo, pode ajudar a contribuir com o reino de Deus. Pode ajudar, às vezes a sua igreja não está fazendo alguma coisa muito certa, às vezes até é por falta de conhecimento, mas você pode ser um canal onde Deus vai fluir esse conhecimento, onde as coisas vão mudar. E pensa, na próxima geração, seus filhos vão ter uma igreja melhor, porque hoje você escolheu estar na igreja e ajudar a melhorá-la. Isso é uma bênção. É isso que eu queria dizer, pastor, Amém. pra gente. Amém. Quer despedir, pastor? Pra gente? Amém. Fiquei muito contente de estar aqui. E lembre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Cristo é o caminho. Exato. Dê seu like aí, Com se certeza. inscreva, que vai ser bênção na sua vida e na nossa também. Tá Com bom? certeza, sem Grande dúvida. beijo. Fica com Até Deus. o próximo, se Deus Um nos abraço. permitir. Tchau.